Tiago 1, 2 é o texto que a gente vai meditar hoje, nesta noite, sabendo que Deus tem revelações para o nosso coração. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Gálatas capítulo 6, verso 9, também é o texto que a gente vai conversar aqui hoje. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pai, fala com a igreja, abençoa essa igreja online, que o Senhor nos dê vitória, hoje e sempre. Amém. O nosso assunto hoje aqui, pastor, é diferente fazer culto online e presencial? É muito. O que o senhor prefere? Eu prefiro presencial. A alegria do povo, a manifestação do povo. Mas até quando vai, pastor Toninho? Irmãos, até quando vai eu não sei. Eu só sei que eu vou até quando for. Entendeu? Até quando for, nós vamos. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Nós não vamos deixar de ter caminhos, ideias. Enquanto for, cá estamos aqui para fazer o que se tem para hoje. E Deus vai nos abençoar. E faça assim também nas suas coisas. Até quando for, você vai. Olha só. O assunto que eu quero trazer com você hoje é perseverança. É perseverar. A palavra perseverar, se você for lá no dicionário, significa não desistir com facilidade. Não desiste com facilidade. O perseverante, ele não desiste com facilidade. E também significa, não desiste de algo específico. Ele tem uma coisa chamada constância. E um agravante, mesmo com as dificuldades. Quando existem as dificuldades, esta pessoa continua caminhando, continua indo, continua fazendo. Ele vai ter história para contar no final. Por que muitos desistem? Porque surgem dificuldades. Surgem situações na caminhada de todo mundo, não só na minha, mas de todos, que fazem com que a gente desista de um projeto maior, de algo que podemos viver. E sempre que a gente não persevera, Egídio, sabe o que acontece? Ou nós temos que recomeçar, ou nós não vamos alcançar a vitória. As dificuldades surgem para todo mundo. Se você pegar e ver a história de pessoas que sobressaíram, são pessoas que não desistiram, elas perseveraram. Perseveraram. Às vezes, nós fazemos batismo nas águas, o nosso próximo batismo será no final de agosto. Tem pessoas que você batiza, elas não têm nem febre, nem resfriado. Não dói nem o dente delas. Passam a vida cristã abençoada. Meu Deus, é uma maravilha. Você lembra que existe porque você vê. Mas é uma paz, uma alegria, um contentamento. Mas tem gente que a gente batiza e vira um transtorno. Que aí precisa do quê? Algo chamado cuidado. E vamos cuidando. Mas por causa disso, nós vamos deixar de batizar. Esses tempos agora de pandemia, os homens, as mulheres ficaram mais em casa. E tem gente ganhando um pouco mais de peso. Não é o seu caso, você está magrinho, chique no último. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a inventar coisas para comer dentro de casa. Ah, vamos fazer um bolinho? Vamos fazer um pão caseiro? Quem aí já fez muito pão caseiro, muito bolinho, amassou, dá aqueles 5 minutos, em vez de comprar uma pizza pronta, ele resolve fazer a massa da pizza. Já aconteceu na sua casa isso? Já aconteceu em algum lugar isso aí? Já aconteceu. E aí a pessoa descobre que ele não tem rolo de massa.
Então, ou ele estica com garrafa, ou ele estica com uma garrafa de azeite. Ele vai arrumar um jeito de esticar aquela massa. Eu disse que ele fala assim, bem, vai na loja e compra rolo de massa. Então, todo mundo resolveu comprar rolo de massa e não tem mais rolo de massa para vender no mercado. Acabou o rolo de massa. Acabou. Aí, pensando nisso, nós vendemos rolo de massa. Eu fiz um bico dentro do próprio emprego que eu tenho. Eu comprei, sem brincadeira, mais de 1000 rolos de massa. Muito mais. E aí vem saco de 30. E aí eu vendo na rua os rolos de massa para o cliente que está precisando, porque não ia ter na empresa. Então, um pede 10, outro pede 15, outro pede 5, outro compra um pacote fechado. E aí você ganha a comissão e ganha um troquinho extra que dá para gasolina. Não, dinheiro é bom, a gente gosta. E se tem um caminho para ganhar, então vamos criar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ou coisa ruim de entregar. Você pega o rolo de massa, abre o seu carro, né, Juninho? Pega o rolo de massa, abre a pessoa fala assim, eu quero 12. Irmão, você pega 12. Não pesa nada, mas os 12 escorrega da sua mão, cai tudo para o chão, vai debaixo do carro. Muitas vezes eu levantei a cabeça assim, espero que não tenha nenhum irmão de igreja me vendo fazendo isso. Abaixado assim, debaixo do carro, catando o rolo de massa no chão. E eu falava assim, eu não compro mais. Mas no dia seguinte comprava mais 500, porque dava lucro. A gente não pode, pastor, não era mais fácil arrumar um saquinho e para levar o rolo? Você arruma um saquinho, fura o saquinho, cai tudo para o chão, vai indo, vai caindo. É um transtorno, ele tem que vir fechado no saco que ele vê, mas não tem jeito. Mas a dificuldade existe, mas existe o prêmio da cobição e do lucro. Se eu pensar só na dificuldade, eu desisto. Se você pensar só na dificuldade, você desiste. Eu já contei muitas vezes aqui, eu vou contar de novo, porque eu não contei de manhã, porque eu lembrei agora. Um dono de uma agência de carro deu um Chevrolet 0 quilômetro, na época que o Cadete era carro zero. E deu para o irmão dele de presente um Cadete, e falou assim para o irmão dele, isso aqui é presente meu para você. E o carro naquele tempo não era flex, ou ele era gasolina ou ele era álcool. Não tinha esse motor flex. Ele parou no posto de combustível e falou assim, completa de gasolina, o carro era álcool. Virou no Jirai aquele carro. Levou o carro lá para a agência. O irmão dele falou assim, olha, eu não vou cobrar de você a mão de obra, mas as peças você tem que pagar. Na primeira semana de uso do carro. Aí teve que fazer o documento, pagar o IPVA, e ele fazia o seguro, ele ficou irritado. Ele falou para o irmão dele assim, ó, vim aqui com a chave do carro, eu vim te entregar o carro. Eu não quero mais o carro. Mas por quê? Não, só me deu despesa até agora, não quero mais o presente. Você me deu uma calça, essa calça estava apertando em mim, eu não quero mais esse aperto para mim, vou andar de bicicleta. E deixou o carro e foi embora. Se é você entrega? Entrego, sim. Estava andando com o carro até hoje, se fosse possível. Você entrega? Você é daquele que acha que esse presente é uma calça apertada, mas quantas vezes alguma coisa que você recebeu, nós deixamos de lado também porque achamos que era uma calça apertada. Mas não aconteceu isso com Josué. Josué não pensava assim. Josué tinha uma visão diferente. Josué, ele é citado na Bíblia, no livro de Números, capítulo 13, verso 8, como Oséias. Porque já fazia quase um ano que eles tinham saído de Canaã, do Egito, e estavam andando em Canaã. Olha lá, ó. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Ele tinha saído do Egito, andando agora no deserto para chegar até Canaã, e agora, nesse período, aparece Oséias, o filho de Num, da tribo de Efraim, porque Moisés disse assim, está na hora da gente espiar a terra, para ver se a terra que nós vamos espiar é tudo aquilo que foi nos falado, para que vocês sintam motivação para ir. E um dos antigos escravos, porque até um ano ele era escravo, ele tinha por volta aqui,
fazendo uma conta, ele morreu com 110 anos, considerando que Caleb tinha 40 agora, e 45 quando assumiu a terra, considerando a genealogia e a idade cronológica deles, ele tinha por volta de 37 anos. Ele era 4 ou 5 anos mais novo que Caleb. Durante 37 anos ele só sabia de escravidão, ele só era um escravo, ele não era outra coisa a não ser escravo. Ele aprendeu a não ter nome, não ter honra, não ter família, tudo que ele conquistava era para o Egito. Ele trabalhava para o Egito a troco da ração do dia, da comida. Agora ele era um homem livre andando no deserto. Só que lá no Egito ele era escravo, no deserto ele era filho de Num, da tribo de Efraim, príncipe, ele era a cabeça. Só que ele se chamava Oséias. E Josué manda separar 12, e entre esses 12 vem o Oséias, de Efraim. Está aí os nomes deles aí. São estes os nomes que Moisés enviou em missão de reconhecimento. Você vai vendo aí enquanto eu falo. E entre esses 12 estava lá o Oséias. Moisés olhou, qual é o seu nome? Oséias. Moisés não gostou do nome Oséias. Falou assim, não vou te chamar de Oséias não. A partir de hoje você se chamará Josué. Josué significa os dois significam salvação, mas Josué é uma salvação ampla. Presta atenção, quando Deus muda o nome de alguém, automaticamente Deus muda a função dele e a responsabilidade. E nesta noite, pela fé, como pregador dessa palavra, Deus está promovendo a tua casa. Deus está promovendo você. E vou dizer de novo, pela fé, nesta noite, Deus está trazendo promoção para a sua família. Quem recebe vai dando glória a Deus. Promoção, algo novo, algo maior, uma função nova, mas com mais responsabilidade. E acho que Moisés gostou de Josué. Esse acho que gostou significa Moisés teve afinidade por Josué. Moisés resolveu treinar Josué e mandou-os inspeção. Quando eles vão para inspecionar a terra, e eles voltam, não é o meu assunto, mas 10 vêm com relatório negativo e 2 com relatório positivo. E quando os 2 chegam com relatório positivo, causou no meio do povo um desânimo muito grande, porque a maioria pensou assim, a terra é boa, mana leite e mel, mas é impossível de conquistá-la. O que adianta você ter uma boa intenção, mas a sua boa intenção tem uma coisa chamada impossibilidade. Mas Josué e Caleb levantam e falam assim, os gigantes existem, a terra mana leite e mel, mas o Deus que nos prometeu vai nos dar essa terra. Assim como eles nos veem como nós ouvimos como gigantes e nós gafanhotos, nós também estamos vendo eles como gafanhotos e nós como gigantes. Porque o nosso Deus está nos dando essa terra por herança. Deus vai nos dar essa terra por herança. Moisés ouviu aquilo, Caleb ouviu aquilo, Josué ouviu aquilo. E Caleb foi mais além, falou assim, Senhor, eu vi um monte. Moisés, vem cá, Josué. Eu vi o Monte Hebron. Quando a gente conquistar aquela terra, eu quero morar naquele monte. Aquele monte será da minha família. Moisés disse sim. Josué foi testemunha. Então Caleb tinha por que lutar. Um monte. E Josué? Josué não pediu nada. Mas Moisés colocou Josué debaixo do braço. Quando o discípulo está pronto para aprender, aparece o mestre. Um homem de 80 anos, chamado Moisés, 81 agora, chamado Moisés, treinando um moço de 37. E Josué não sabia nem para quê e o porquê que ele estava sendo treinado. Para que eu estou sendo treinado? Por que Moisés me leva em todo lugar? Por que eu tenho que acompanhar Moisés? Mas ele aprendeu, e ele foi treinado no deserto. O deserto foi um momento de superação para Josué, sabe por quê? Porque no deserto Josué enfrentou, possivelmente, a cara feia dos 10 espias, que disseram que não podiam possuir aquela terra.
Você falar alguma coisa contrariando a maioria e ir embora é algo muito fácil, mas você falar alguma coisa contrariando a maioria e ter que conviver com ela, então é complicado. Possivelmente ele passava assim num lugar e alguém falava assim, esse é Josué, filho de Num, que Moisés trocou o nome, chamava Oséias, agora é Josué, que bobagem é essa? Todas as pessoas de fé, que professam fé, que falam sobre fé, que acreditam no que fala e que paga para ver, pode sofrer zombaria, mas não sofre a perda, porque a mão de Deus é sobre a vida dela. Vai ter vitória. E Josué, então, sofreu muita zombaria. Isso a gente não vê. Eu não gosto dessa palavra chamada bastidores. Mas os bastidores do deserto mostravam Josué sendo muitas vezes humilhado e Caleb também. E Caleb passava perto de Josué e falava assim, aguenta firme, Jô. Aguenta firme, Jô. Aguenta firme, porque tem uma coisa, aquele monte vai ser meu. E Josué podia pensar assim, o monte é dele, eu não pedi nada. Eu não pedi nada. Aí eles iam tomar um café, foram tomar um café de coador e sentaram assim numa varanda, depois de 20 anos disso, tomando um café e comendo um bolinho de chuva. Aí Josué falou assim para Caleb, Caleb, você percebeu uma coisa? Dos 12 que estavam conosco, só tem 6. Eu, você, mais 4. Dos 12 que estavam conosco, só tem 6. Eu, você, mais 4. 6 já eram. 6 já morreram. Aí um falou para o outro assim, você viu o que disse Josué aquele dia? Que essa geração não entraria na terra prometida, vamos guardar a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 6, não canse de fazer o bem, porque se ao seu, você vai colher o bem que você faz, se não desanimar. Tem isso ainda. É fazer. E se não desanimar, vai colher. E se desanimar, não vai colher. Olha o que diz a Bíblia no livro de Tiago, que as provações, elas geram na gente perseverança. Olha lá, ó. Considera um motivo de alegria de passarem por diversas provações. Essa semana eu estava saindo do prédio que eu moro. E eu estava com o carro que não estava sem o controle, porque as meninas pegam o meu controle às vezes. E eu esqueci de pegar o controle do carro lá e estava saindo assim e não tinha como. Quando eu cheguei no portão, eu falei assim, alguém vai abrir o portão para mim e eu vou passar. Nisso tinha um rapaz tentando entregar uma geladeira com o carrinho lá. E falava assim, o homem lá não escutou eu aqui, eu já falei para ele, já telefonei, o senhor já telefonou? Eu falei assim, então ele vai abrir já. Ele falou assim, o senhor não quer buzinar? E eu buzinei, pá. Gostou? Gostou da buzina? Pá. Estou vendendo. E o rapaz, aí ele falou assim, não ouve, né? Ele falou, não, ele já vai ouvir. Buzina de novo, eu, pá. O portão abriu. Tinha um carro de aplicativo bem na frente da garagem. Na frente da garagem. Ele olhou para mim, mano. Ele queria brigar comigo. Mas ele olhou tão feio. Ele achou que estava abusando para ele, mas eu nem tinha visto ele. Ele olhou para mim assim, com uma revolta, para brigar comigo. Logo 8h30 da manhã, eu falei, mas eu não vou brigar 8h30 da manhã. Eu já tinha resposta para ele. Eu falei assim, você está sabendo que você não pode parar na garagem? Nem para você, eu nem te vi como é que eu estava buzinando. Mas eu falei assim, eu não vou brigar. Eu resolvi não discutir. E comecei a cantar lá, de uma ponta a outra da cruz. Mas ele foi embora. Não sei quem é. Já pensou se eu brigo? E é um irmão de igreja, fala assim, ô pastor, domingo eu estou lá na live, vestindo o senhor. Eu, hein? Fiquei quietinho, fui embora, ganhei meu dia. Não era você não. Ganhei meu dia porque se eu brigasse, eu ia me estressar. Não ia dar tempo de resolver. Eu já ia sair para a rua irritado. Eu ia causar mais irritação. Eu resolvi vencer aquela provação com paz. Com tranquilidade. Sabe, olha bem para mim. Não se estresse por qualquer coisa.
Tem coisa que não vale a pena. Às vezes a gente está tão sem paciência. Chega no banco para depositar o dinheiro, o caixa fala para você assim, é em dinheiro ou cheque? Você fala para ele assim, é clipes. Se eu estou aqui é para depositar clipes. Às vezes a gente está tão irritado que a gente... Por quê? Porque a gente está deixando um monte de coisinha sem resolver, e quando a gente não fecha uma ponta, a gente vai sempre abrindo outra. Fecha. Josué falou para Caleb assim, Caleb, ainda bem que a gente não entrou na provocação. Caleb, está todo mundo ficando pelo caminho, Caleb. Está todo mundo ficando pelo caminho, só está ficando nós mais 4. Daqui a pouco chamaram para outro café, já fazia uns 38 anos. Tomaram café lá agora na casa do outro, comendo bolinho de bolo de cenoura. E quando estava comendo, Josué falou assim, Caleb, lembra? Estou procurando os outros 10. Caleb falou assim, falei para a minha mulher ontem à noite sobre isso. Só ficou nós 2, filho. Só eu e você. Meu Deus, cadê os outros? Ficaram tudo pelo caminho. Olha bem para mim. De escravo a homem de visão. De homem de visão a governo. De governo a estratégias. De estratégias a conquistas. É isso que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Não fica perdendo tempo com coisas que não vai mudar nada. Sabe que Vicente Mateus, presidente do Corinthians, muito folclórico, um dia ele disse, o que é difícil não é fácil. Se é difícil, não é fácil, lógico. Se não é difícil, não é para você. Quem aí na sua casa já teve motivo para desistir de alguma coisa? Levanta a sua mão. Motivo. Mas meu Deus, motivo cheio de razão ainda. Motivo cheio de razão, mas por quê? Você está pagando o preço. Está pagando o preço. 40 anos depois daquele acontecimento, o homem treinado por Moisés, o homem que manteve a posição firme contra todas as injúrias que escutou, de repente procuraram o corpo de Moisés e não acharam mais porque Moisés era morto. Cadê Moisés? Naturalmente, Josué era o líder que ia assumir o governo. Naturalmente, Josué, coloca para mim Josué capítulo 1. Josué era a pessoa certa, era a bola da vez, era o nome correto de escravo agora para governar sobre todos. Agora é com ele, agora é comigo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos seus filhos. É com você agora, Josué. O homem que vence obstáculos, o homem que vence dificuldades, o homem treinado no deserto, o escravo agora recebendo o governo. Irmãos, levou só 40 anos. Só 40 anos de treinamento de deserto para Josué ser governador. Foi simples assim, passou 40 anos, Passou 35 anos, 33 anos que eu sou pastor, para Deus me dar umas oportunidades que tem dado, que você sabe, que eu não preciso ficar citando aqui. Mas se eu tivesse desistido, lá outrora, no passado, quando Ipeúna era uma sombra de igreja, quando as coisas não funcionavam como eu imaginaria que elas iam funcionar, e que elas demoraram tanto para acontecer, e eu tivesse achado que não era para mim, hoje Deus não tinha me dado essas oportunidades. Mas alguém estaria no meu lugar. Quando eu assumi aqui Piracicaba há 8 anos, há 9 anos, foi numa reunião de pastores lá na Paulista. Nós éramos 25 pastores titulares. E aí eu assumi a superintendência. Houve umas coisas que não convém falar, e não precisam falar, e não tem necessidade de falar. Mas antes de eu falar, o Tavinho estava lá, acho que o Roberto estava lá, o Daír estava lá. Eu acho que essas pessoas estavam lá. Mas antes de eu pegar a palavra, eu perguntei assim, a hora que todo mundo falou, tudo o que aconteceu, aí me deram a palavra.
a Lourdes do meu lado, eu falando assim, talvez alguns pensaram assim ou estão pensando assim, se porventura alguém está pensando assim, pode levantar a mão. Eu não gostaria, nesse momento, estar nas calças do pastor Toninho. Quem pensou assim? Umas mãos levantaram, de líderes. Eu falei, então eu quero que você saiba que eu quero estar nas minhas calças. Eu estou aqui na frente, nas minhas calças, porque eu quero. Porque é a minha oportunidade, porque é o meu momento. Nada contra quem perdeu. Mas agora, um rega, outro planta, um planta, outro rega, e Deus vai dar o crescimento. Eu quero estar nas minhas calças. E ponto, acabou. Mas por que eu pude falar isso aos 9 anos atrás? Há 9 anos. Porque eu não desisti antes. Por que vem um estado de São Paulo, escolhido pelo pastor Mário de Oliveira para a gente liderar, com tantas pessoas muito mais competentes? Por que será? Porque eu não desisti. E porque isso não está aqui, ó, só está aqui. E Deus é conosco. O Emanuel, o Deus que segura a menina lá no deserto, lá na casinha dela, é o Deus que segura a minha vida. O Deus que segura a minha vida é o Deus que segura a sua. É o Deus que abençoa. E Josué disse assim, então eu vou. E Deus falou assim, só forte e corajoso, tenha bom ânimo, porque eu vou contigo. E é isso que basta para mim. Você tem certeza que Deus está com você? Quem tem certeza que Deus está com você, levanta a sua mão. Então você não precisa temer mais. As coisas vão se encaixar e Deus vai ser na sua vida. Não precisa desistir. Não precisa ter medo. A primeira missão que ele recebe foi nada menos, nada mais do que tomar conta da nação de Israel e levar a nação de Israel para o Egito, para a terra prometida. Foi a sua primeira tarefa. Substituir Moisés, um grande líder, o maior da história. Como ele era menor do que Moisés, ele precisava ter estratégias, caminhos, direções. Ele precisava ter ideias. E ele buscava isso em Deus. Primeira coisa que ele vai ter que fazer para passar do território de deserto para Canaã é o Rio Jordão. O Jordão é o divisor. Quando ele chega no Rio Jordão, lê na sua Bíblia, acho que o Rafa vai colocar agora aí. Quando ele chega no Rio Jordão, o Rio Jordão está transbordando. O Rio Jordão está tão cheio, mas tão cheio, que as águas transbordavam de um lado para o outro. É Josué 3,11. Vejam, aí pegaram a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Estratégia. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. E 13. Quando os sacerdotes se carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, as correntezas será represada e as águas formarão uma muralha. 14. Segue. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. 15. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Eu quero que você guarde isso. O Jordão transbordava. Chegou na sua vez, tem mais água do que normal? É porque tem mais milagre para você em nome de Jesus. Tem mais manifestação de Deus. Tem mais atuação de Deus na sua vida. Oh, meu Deus, justo agora que é minha vez, aparece esse Jordão cheio de água, é assim, é porque é você que vai atravessar esse Jordão. Os sacerdotes tocaram na planta dos seus pés na margem do rio, formou uma muralha para a esquerda e para a direita, e o povo passou em terra seca. Irmãos, Deus realizou o mesmo milagre que fez com Moisés, lá no Mar Vermelho, agora no Jordão. Por que Deus não mandou o povo para o Mar Vermelho? Porque agora não precisava, estava no mar. O mar significava sair do pecado para o mundo, um batismo coletivo. O Jordão significava agora sair do deserto para a promessa. E eu profetizo na sua vida, é do deserto para a promessa, meu irmão. É do deserto para os milagres sobrenaturais que Deus vai fazer na sua vida. Você pensa que parou por aí as dificuldades de Josué? Lógico que não. Primeira cidade, Jericó. Oh, meu Deus, Jericó. Tem que conquistar somente Jericó. É a maior de todas as cidades, das 37 que tem que conquistar.
cidade fortificada e muralhas. Quando o rei de Jericó descobriu que Israel vinha vindo, cercou toda a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Agora a coisa ficou feia. Deus dá uma visão, vai lá espiar a terra. De novo, o espia agora dando ordem para espiar a terra, vai ver. Chegaram lá, foram protegidos por Raabe, uma prostituta de Jericó. Deus usa coisas espantosas para cuidar da gente. Aquela mulher escondeu os espias. E ela fez um pedido. Lembra de mim. Contaram para Josué. Josué falou assim: nós vamos invadir Jericó. Manda ela pendurar um manto vermelho na janela. Quando ela pendurar um manto vermelho na janela, eu sei que tem livramento para ela. Vermelho lembra o sangue do Cordeiro. Sobre a nossa vida há um manto de Cristo. O sangue do livramento, o sangue do perdão, o sangue da oportunidade. Jericó caiu por terra, você sabe. Raabe foi salva, você sabe. Raabe entra na genealogia de Jesus Cristo, você sabe. Aí Josué não para as suas conquistas, continua o seu avanço. Ele vai guerrear numa outra cidade. Quando ele vai guerrear, eles perdem. Ele vai lá e busca a Deus e fala assim: meu Deus, por que nós perdemos essa guerra? Deus disse a ele: porque um dos seus soldados escondeu coisas dentro da tenda que eu mandei não trazer. A Bíblia diz, meu irmão, e ouça o que eu estou dizendo: se eu encobrir o meu pecado, eu não vou prosperar. Mas se eu confessar e deixar, alcançarei misericórdia. Aquele tempo era um tempo da lei, era um tempo diferente do tempo que nós estamos vivendo. Josué mandou bater revista. Ele não se conformou com derrota, seja pequeno ou grande. Não se conforme com derrota. Para de perder. Esse dia desses eu orei com um pastor, ele disse assim: a partir de hoje, você não perde mais. Na live terça-feira ele estava falando com a pastora, que depois daquela oração, ele tem um sossego na alma, uma paz no seu espírito, que a derrota e a perda não faz parte mais da vida dele. E eu libero essa bênção para você agora. Você não perde mais. Sabe, pequenas coisinhas, toma conta delas, cuida bem delas. São significantes, porque é de grão em grão que a gente enche o papo. Temos que cuidar das pequenas coisas, porque se não cuidarmos das pequenas, não veremos as grandes. A banda pode subir que nós vamos orar. E Deus tem coisas grandes para você. Bateu revista, achou na casa de Acã umas capas, uma cuia, algumas coisas que não eram para trazer. A família de Acã pagou com a vida aquilo lá. O homem que teve misericórdia com Raabe, agora foi duro com um descendente seu. Por quê? Raabe precisava de misericórdia e perdão. Acã estava em desobediência. A desobediência sempre vai trazer prejuízo. Prejuízo não só para quem fez, mas para a família também. Então nós temos que ter muito cuidado, atentar muito para isso. E esse homem foi firme quando precisava ser. Nós temos que ser firmes, irmãos. Ser firme com as dificuldades. Ser firme quando enfrentarmos crises. Nós estamos há 5 meses online. Você não viu o vosso pastor esmorecer ainda. E vai, pastor? Não. Quando vai acabar isso? Vamos orar para o prefeito abrir. O prefeito não tem nada a ver com isso. O governador não tem nada a ver com isso. O presidente não tem nada a ver com isso. Tem que descobrir a vacina. Enquanto não tiver a vacina, não tem sossego ainda. E a vacina vai chegar logo, logo, se Deus quiser. Deus vai abrir a mente de algum doido de cientistas aí, que fica o dia inteiro estudando. Deus vai colocar a vacina bem na cabeça dela. Está aqui a fórmula. Isso aqui resolve. E a hora que isso resolver, vamos voltar ao normal. E você pensa que o normal vai ser fácil? Não, porque terra arrasada, terra com dificuldade, você tem que ter mais esforço ainda para trabalhar. Pensa que quando voltar tudo ao normal, você agora voltou, agora que é o novo. As coisas, mas Deus vai mudando o seu nome a partir de situações que vão acontecendo, Vinícius. Mudou a situação, mudou o seu nome. Mudou a situação, mudou o seu nome. Mudou a situação, mudou o poder e a unção que está sobre a sua vida. E essa unção vai te restaurar. E ele foi conquistando. Foi conquistando. Chegou o dia de até ter a ousadia de orar para o sol e a lua pararem. E o sol e a lua pararam. Esse é o Deus que a gente serve.
Esse é o Deus do milagre, da manifestação e do poder. Esse é o Deus que age na nossa vida.